Os rios representam uma porção minúscula, apenas 1/10 de milésimo% da água total da Terra. Mas ainda assim, conseguem esconder uma quantidade incrível de monstros dignos de pesadelos em suas profundezas. De um híbrido peixe-homem a um zumbi da vida real. Espero que você nunca encontre um desses. Então coloque seu colete salva-vidas e prepare-se, porque iremos embarcar em uma viagem bem assustadora para ver as criaturas mais aterrorizantes encontradas nos rios. Terror no Tâmisa. Londres, a capital da Inglaterra, é famosa pelo Big Ben, pelo Palácio de Buckingham e o Museu Britânico, que está cheio de... um monte de coisas roubadas. Mas você pode não ter ouvido falar do monstro aterrorizante que espreita o famoso rio Tâmisa. Bom, prepare-se, porque você irá conhecê-lo agora mesmo. Tudo começou em 1953, em Canvey Island, quando a área próxima à foz do rio sofreu com uma enchente terrível, que tirou a vida de 59 pessoas. No ano seguinte, um monstro estranho e bulboso foi encontrado na margem do rio. De acordo com relatos, a criatura tinha olhos saltados, pele avermelhada e 2 protuberâncias que pareciam pernas. Então, apesar de ser aquática, ela aparentemente podia andar de pé. Os zoólogos ficaram totalmente estupefados, mas em vez de estudar mais a fundo, eles o despacharam para ser incinerado. Então tá, né? Quem sou eu para reclamar? Essa parece uma forma um tanto apressada de se livrar das evidências, na minha opinião. Mas enfim, será que essa criatura medonha não seria o resultado de algum experimento secreto do governo que precisava ser ocultada? Esse incidente acabou ficando esquecido no passado. Mas então, apenas um ano depois, uma criatura semelhante foi encontrada sem vida no litoral da ilha. Só que dessa vez tinha quase o dobro do tamanho. Ok, então o que raios estava acontecendo? Será que os aliens finalmente tinham chegado? Eu duvido disso. É muito provável que a tal criatura fosse apenas um peixe tamboril, que é de fato bem assustador, mas não alienígena. A criatura marinha pode crescer mais de 1,5 metro de comprimento, o que poderia explicar o tamanho do segundo monstro. Mas e quanto à descrição das supostas pernas? Foi provavelmente apenas um exagero da imprensa, já que o tamboril tem realmente nadadeiras em formato estranho. Só que o mais estranho de tudo é o motivo dos cientistas terem destruído o primeiro espécime tão rapidamente. Vai saber se não era um alien de verdade, mas de qualquer modo, eu é que nunca chegaria perto dessa monstruosidade. Crocodilo assassino. No nordeste da África, o rio Nilo está fervilhando de criaturas horríveis e mortais. Mas com certeza o crocodilo do Nilo deve ser o pior de todos. Esse monstro gigantesco tem a mordida mais forte entre todos os animais vivos, e é capaz de esmagar com mais de 2.200 quilos de força. Isso é o mesmo que ser atropelado por 2 Honda Civics de uma vez. E assim que esse crocodilo com cara de malvadão tenha te pegado, ele não vai mais soltar. Ele pode crescer a incríveis 4 metros de comprimento e pesar mais ou menos 1 tonelada. E esse crocodilo é forte o bastante para prender as suas presas debaixo d'água, até que elas morram afogadas. E isso acontece com qualquer presa. Eles irão devorar praticamente qualquer coisa que cruze seu caminho, de zebras a hipopótamos e até mesmo outros crocodilos. Mas o pior de tudo é que eles parecem ter um gosto peculiar por carne humana. Em 2005, um crocodilo do Nilo chamado Gustave tornou-se um dos mais infames devoradores de homens de todos os tempos, depois de ter capturado cerca de 300 pessoas das margens do rio Ruzizi, no Burundi. Parece que ele andou bem ocupado. Apesar de assustador, se você algum dia estiver cara a cara com uma dessas máquinas de matar, você pode ter uma chance de sair vivo. Embora sua mordida seja muito poderosa, os músculos usados para abrir a boca são incrivelmente fracos. Por conta disso, é realmente muito fácil segurar sua mandíbula fechada. Isso se você não entrar em pânico e se borrar inteiro antes disso. Mas acho que eu vou optar pelo caminho mais seguro e recomendar que você nunca chegue perto de um desses em primeiro lugar. Você sabe como é. Depois não adianta chorar lágrimas de crocodilo. Serpente sorrateira. De todas as maneiras que alguém poderia morrer, se afogar deve ser uma das piores. E muito pior do que isso é se você estiver sendo mantido embaixo d'água por uma anaconda verde de 9 metros, que vai te espremer tão forte que parece que um elefante sentou em você. É sério, a anaconda verde pode te esmagar com esse tanto de força. E o meu conselho é que você se mantenha fora dos rios na América do Sul, onde elas moram. No entanto, apesar de passarem a maior parte de suas vidas submersas, essas imensas serpentes não podem respirar embaixo d'água. E para contornar esse grande deslize da natureza, suas narinas ficam bem no topo de suas cabeças, junto dos olhos. Isso significa que elas podem colocar apenas o topo da cabeça para fora da água para respirar e espiar as suas presas. Ao contrário do que Hollywood costuma apresentar, as anacondas realmente não caçam os humanos. E não existe sequer um único caso confirmado de que algum ser humano tenha sido devorado. Mas isso não quer dizer que elas não poderiam fazer isso. A mandíbula das anacondas é conectada por ligamentos superelásticos, o que permite que elas abram suas bocas de forma incrível, engolindo presas muito maiores do que elas mesmas. No entanto, grandes refeições são bem incômodas e às vezes representam riscos de machucados, além de demorarem muito para serem digeridas. Então, é provável que um humano não pareça muito apetitoso. Ufa!
Isso me fez lembrar da vez que eu engoli um cachorro quente inteiro sem mastigar. E fiquei a semana inteira rotando ketchup. O quê? Todo mundo faz isso. Mas se você estiver procurando alguma coisa mais fácil de digerir, por que você não tenta apertar os botões de curtir e se inscrever? Assim você pode matar a sua fome por fatos incríveis muito facilmente. E aí, tudo feito? Maravilha! Agora de volta à nossa viagem. Peixe tigre Golias. Se você for nomear uma criatura em homenagem a um gigante bíblico, então é melhor que seja uma criatura imensa. Bom, o peixe tigre Golias, que pode ser encontrado na bacia do rio Congo, na África, não desaponta. Essa monstruosidade pode crescer muito, com o maior exemplar da espécie já registrado, tendo quase 1,5 m de comprimento e pesando cerca de 70 quilos. É mais alto e mais leve do que muita gente por aí. Mas talvez o mais impressionante sejam seus dentes, com todas as 32 lâminas grotescas e afiadas, crescendo até cerca de 3 centímetros. Felizmente, essas bestas não crescem até o tamanho dessa aqui, dessa montagem de Photoshop que viralizou. Mas mesmo assim, isso realmente não é nada reconfortante, uma vez que a mordida do peixe Golias real é tão poderosa que pode partir as suas presas ao meio, e até mesmo rasgar facilmente a grossa pele de um crocodilo. Não tem a menor chance de eu colocar o meu dedo perto dessa coisa. Além do mais, essas criaturas violentas nem perdem tempo mastigando. Assim que arrancam um pedaço de sua vítima, elas simplesmente engolem esse pedaço inteiro de carne fresca. Elas também têm uma visão excelente, então é pouco provável que sequer errem seus alvos. E dá só uma olhada naquela encarada mortal. Eu acho que se ele visse meu corpício redondo e fofinho, ele não ia pensar 2 vezes antes de vir atrás de mim. Eu acho que eu vou tirar o Congo da lista de destinos nas minhas próximas férias. Não mexa com um hipo. Eu não costumo fazer apostas, mas se você me desafiasse a apostar 10 pratas em qual é o mamífero mais mortal do mundo, é muito provável que eu diria o leão. E certamente eu ficaria sem meu dinheiro. Isso porque mais de 500 pessoas perdem as suas vidas todos os anos para os hipopótamos. Apesar de tecnicamente serem mamíferos terrestres, os hipopótamos podem ser encontrados em rios por toda a África. Eles são criaturas realmente agressivas e territoriais, e são famosos por perseguirem barcos que entram em seus habitats. Em 2014, na Nigéria, um hipopótamo virou um barco que transportava 13 pessoas, e infelizmente isso foi fatal para todos os envolvidos. Essa besta colossal pesa mais de 1.300 quilos, mais do que 3 vezes o peso de um cavalo. Apesar disso, eles podem correr a mais de 30 km por hora, quase 3 vezes a velocidade de um humano. Então, se um desses mamíferos musculosos vier correndo em sua direção, você não tem chance alguma de escapar. E eles também têm dentes caninos gigantes, que podem crescer até 30 centímetros. Normalmente, eles usam esses dentes para mostrar dominância sobre outros hipopótamos, mas com certeza, eles não têm problema em usá-los em qualquer um que os ameace. E se você ver um deles bocejando, não se engane, achando que é a hora da soneca. Mostrar essas imensas presas é um sinal claro de que eles estão procurando encrenca. E dessa vez, eu aposto meu dinheiro no hipopótamo. Monstro misterioso de Marseille. Mais cedo, nós visitamos a Inglaterra para conhecer o monstro misterioso do Tamisa. Mas esse não é o único rio do Reino Unido que esconde uma criatura realmente sinistra. O rio Marseille está localizado no noroeste da Inglaterra, e em 2018, um estranho mamífero apareceu morto em suas margens, próximo a Liverpool. A pessoa que o encontrou, a princípio pensou que era apenas uma foca. No entanto, depois de uma inspeção mais de perto, a criatura pareceu muito peculiar. 2 presas saíam de seus lábios inferiores, e a pele parecia viscosa ao toque. Só que o mais estranho de tudo é que não tinha olhos, nem mesmo órbitas oculares onde os olhos pudessem ficar. Felizmente, mesmo que pareça nojento, é provável que isso tenha acontecido por conta do corpo estar bem decomposto, e não porque aquele era um monstro mutante e sem olhos do rio. Por isso, os cientistas não foram capazes de identificar a criatura, e o melhor palpite é que seja realmente uma foca ou toninha, que foi arremessada em terra firme. E a pouco mais de 18 quilômetros ao norte, em Crosby, uma criatura ainda mais estranha apareceu no rio, apenas 1 ano antes. Essa coisa tinha pelos e espinhos pretos em suas costas, e também estava bastante decomposto. Parece até as coisas que eu achava embaixo da minha cama, na época da faculdade. Apesar disso, os cientistas conseguiram identificar a criatura como sendo um rato do mar. Na verdade, não são roedores, e sim vermes marinhos, que normalmente vivem em águas profundas. Então, o que é que ele fazia na foz do rio Mersey? Ou pior, o que o levou até ali? O que você acha? Diz aí nos comentários abaixo. Peixe ou zumbi? À medida que eu fui envelhecendo, eu comecei a me preocupar com o surgimento de cabelos brancos. Mas, ao menos, eu estou envelhecendo muito melhor do que o salmão do Pacífico. Isso porque esse peixe sinistro literalmente começa a apodrecer enquanto ainda está vivo, a ponto de ficar parecendo um zumbi. Caramba! Mas o que acontece com eles? Bom, os salmões do Pacífico nascem em águas doces dos rios e em seguida migram para o mar. No entanto, quando seu ciclo de vida está chegando ao fim, eles nadam de volta para a água doce para se reproduzirem. Esse percurso é tão extenuante e árduo que o salmão coloca toda a sua reserva de energia nessa missão, e esquecem até mesmo de comer.
Isso significa que assim que a sua jornada termina, ele não tem mais nenhuma energia. E para piorar, o salmão do Pacífico tem um sistema imunológico muito fraco, que combinado com a falta de comida e energia, enfraquece o peixe, que fica suscetível a infecções por fungos e bactérias. Então, a decomposição começa. Pedaços de carne começam a se desprender do corpo, e os olhos se desintegram totalmente. E tudo isso enquanto ele está em um estado de semivida. Caramba, parece um jeito horrível de morrer, não é mesmo? Só que tudo isso serve para uma causa muito mais importante. Quando os adultos se decompõem, eles fornecem nutrientes para mais de 100 espécies diferentes no ecossistema do rio. Entre eles, alguns que servem de alimento para os filhotes de salmão recém-nascidos. Os jovens bem alimentados têm uma chance maior de sobreviver, e para voltar em grande número, para quando chegar a hora de ser zumbificado. Desde que eles não desenvolvam um gostinho peculiar por carne humana. Por mim, tudo bem. Horror hollywoodiano. Existem rumores de um peixe terrível que habita os rios da América do Sul, que pode entrar rapidamente num frenesi raivoso, com apenas uma gota de sangue. Esse peixe, é claro, é a piranha. Graças aos filmes de Hollywood, essas criaturas malignas ganharam uma reputação bem assustadora. E apesar do amor das piranhas por sangue ter sido representado de forma exagerada, isso não significa que elas não sejam capazes de causar sérios danos. Carreiras de dentes serrilhados e afiados como lâminas estão alinhados em suas mandíbulas e podem rasgar praticamente qualquer coisa. E levando em conta que os músculos realmente poderosos de sua mandíbula podem morder com uma força superior a 3 vezes o seu próprio peso corporal, esse peixe é realmente insano. No geral, elas também devoram tudo que conseguem encontrar. Então, mesmo que humanos não estejam com frequência no cardápio, se elas se sentirem ameaçadas ou ficarem muito famintas, elas não vão pensar 2 vezes e simplesmente vão atacar você. Parece minha sogra, quando ela perde a hora do almoço. Um pouco mais recentemente, no entanto, houve um salto no número de ataques não provocados de piranhas. De fato, 4 pessoas foram mortas e mais de 20 ficaram feridas, sem qualquer explicação em ataques agressivos no Paraguai, em 2022. Será que esse é o começo de mais um filme terrível de segunda categoria? De ataques de piranhas que foi transportado para a vida real? Bom, eu espero que não, mas eu vou começar a usar luvas de proteção, só por garantia. Canibal assassino. Agora, se você achou que as piranhas são assustadoras, prepare-se, as coisas vão ficar bem piores. Porque essa é a cachorra, também conhecida como peixe vampiro. E ela literalmente come piranhas no café da manhã. Assim como as piranhas, as cachorras são encontradas nas águas tropicais da América do Sul. Elas caçam investindo contra grandes cardumes de peixes, fazendo com que eles se assustem, e usam seus longos caninos para espetá-los, como um churrasquinho no meio do caos. Esses dentes podem crescer até 15 centímetros, metade do comprimento total do seu corpo. Daí seu apelido, peixe vampiro. Além disso, a cachorra pode retrair as presas em uma cavidade nasal especial, na parte de cima de suas mandíbulas. É isso mesmo, esses dentes são tão grandes que precisam ser guardados em uma cavidade especial. Caramba! Mas as cachorras não têm apenas a aparência cruel. Elas são grandes bullies que perseguem peixes maiores, para terem exclusividade nos melhores territórios de caça. E também não é surpresa que os peixes grandes tenham medo delas. As cachorras são tão agressivas que elas chegam a devorar umas às outras. Mas ainda bem que elas não atacam pessoas. Na verdade, o único problema que os humanos têm com elas é quando os pescadores se espetam por acidente em suas presas. Mas sejamos honestos, se você visse um negócio desse nadando em sua direção, você faria o possível para sair da água antes que eu pudesse dizer Conde Drácula. Demônios disfarçados. Em abril de 1998, um adolescente de 17 anos, chamado Bill Bahadur, estava nadando no rio Kali, na Índia, quando de repente ele foi arrastado para debaixo d'água e nunca mais foi visto. E nos anos seguintes, outras 2 pessoas tiveram esse mesmo destino tenebroso. As poucas testemunhas no local só conseguiam descrever a criatura como um porco d'água com cor de lama, ou até mesmo o demônio em pessoa. Os restos mortais dessas pessoas nunca foram encontrados. Então, quem diabos foi o responsável por esses ataques? Bom, não foi o demônio, e sim um peixe-gato demoníaco. Como é que é? Conhecido como peixe-gato gigante, esse monstro demoníaco pode crescer mais de 2 metros de comprimento, e são muito mais agressivos do que seus parentes menores. Pouco tempo depois dos desaparecimentos, os moradores da vila próxima começaram a suspeitar que essa besta estava se alimentando dos corpos carbonizados de humanos, que eram colocados no rio depois de serem queimados em piras funerárias. Ok, então uma pira foi construída para atrair o peixe. E para a surpresa de todos, um peixe-gato gigante de 73 quilos apareceu, 3 vezes mais pesado do que a média. O gigante foi finalmente capturado, e o mistério foi resolvido. Mas se você achou o peixe-gato bem assustador, espera só até ver o siluro. Esses gigantes são os maiores peixes de água doce da Europa, e podem crescer até 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos, enquanto eles comem principalmente pequenas criaturas aquáticas. Os maiores já foram vistos engolindo tartarugas inteiras, e no caso em específico, um ser humano adulto. Fala sério. Mas mesmo algumas espécies menores de peixes-gato
já se mostraram adversários aterrorizantes. O peixe-gato elétrico não consegue te engolir, mas, como o nome sugere, ele pode disparar um choque elétrico de 400 volts através da sua pele. Isso é mais do que o suficiente para te atordoar. E se você estiver em algum lugar mais profundo na água, bom, bye bye baby. De boca cheia. Se você já visitou o rio Mississippi, nos Estados Unidos, você pode ter visto uma forma escura e misteriosa, flutuando pouco abaixo da superfície. E você pode até ter visto uma barbatana rasgando a tona d'água, como um tubarão. Mas em vez de um tubarão, é muito mais provável que você tenha visto um peixe-espátula do Mississippi. E mesmo que não seja tão letal quanto um tubarão, os peixes-espátula são bem parecidos, apenas com uma diferença bem óbvia. Eles têm uma forma muito mais aterrorizante de caçar suas presas. Esses peixes medonhos podem abrir muito mais suas mandíbulas imensas, enquanto nadam nas águas profundas e pantanosas. Então, todos os pequenos peixes que cruzam seu caminho são sugados para dentro de sua enorme bocarra e engolidos. Na maioria das vezes, eles se alimentam de zooplâncton microscópico, mas imagina só se eles fossem um pouquinho maiores. Pensando bem, acho melhor não. Eles já me deixam totalmente apavorado, mesmo não passando de 1,5 metro de comprimento. Então, eu não quero nem pensar se eles fossem maiores. Eu diria que esses peixes me assustam tanto que eu fiquei de queixo caído. Peixe-jacaré. Existem muitos animais por aí que parecem bem amedrontadores, mas que na verdade são inofensivos. No entanto, no caso do peixe-jacaré, ele consegue ser muito feio e perigoso. O peixe-jacaré pode ser encontrado em diversos habitats de água doce, em todo o sul dos Estados Unidos, e é conhecido por suas 2 carreiras de dentes super afiadas. Eles usam essas máquinas de moer para mastigar peixes e pequenos mamíferos, que ficam flutuando na superfície da água. E embora seja improvável que eles ataquem seres humanos, eu é que não vou me arriscar. Isso porque os peixes-jacaré não são somente assustadores. Eles também são realmente enormes, medindo até impressionantes 3 metros. Eu que não vou querer pegar um desses grandões por acidente em minha rede de pesca. Mas isso não é tudo, porque eles vêm causando terror nas águas há mais de 100 milhões de anos, e cada um deles pode viver até 94 anos. Caramba, o último monstro pré-histórico e idoso que eu encontrei foi minha sogra. E assim como ela, os ovos de peixe-tubarão são venenosos se consumidos por humanos. Mas, por estranho que pareça, eles não são tóxicos para outros peixes, que podem se alimentar deles. Por isso, os cientistas não conseguiram descobrir por que eles são venenosos. Mas eu também não posso reclamar disso, para dizer a verdade. Eles não parecem nada apetitosos para comer com bacon no café da manhã. Serpente subaquática. No mundo animal, os melhores caçadores raramente são enjoados na hora de comer. Então, se você estiver cara a cara com a mortal piton birmanesa, pode apostar que ela vai estar te olhando como se você estivesse coberto de molho de churrasco. Esse monstro gigante de 7 metros de comprimento é uma das maiores serpentes do mundo e uma excelente nadadora, que pode ser encontrada nos rios sul e sudeste da Ásia. Com todo esse tamanho, ela tem muitas opções quando chega a hora do jantar. Então, a piton birmanesa pode devorar de tudo, de ratos a cervos adultos, e até mesmo crocodilos. Então não é surpresa que os pescadores tentem evitá-la a todo custo. Isso se eles conseguirem. Veja bem, essas pitons caçam por emboscada. Então elas podem ficar totalmente imóveis, embaixo d'água por até 30 minutos por vez, pacientemente esperando sua presa distraída passar. Uma vez que a pobre vítima esteja perto bastante, a piton se lança para frente e a abocanha com suas presas afiadas, para em seguida se enrolar totalmente na presa com seu corpo super poderoso. Ela então começa a constrição, apertando-se ao redor do animal até literalmente o espremer até a morte. E finalmente, ela o engole inteiro. Que jeito pavoroso de morrer. E depois de uma refeição particularmente grande, digamos, se ela devorasse você, a piton birmanesa poderia ficar sem comer por até 18 meses. Eu já ouvi falar em regime intermitente para ajudar a perder peso, mas eu não sabia que as refeições poderiam ser tão grandes assim. Arraia arrasadora. Você já ouviu falar que o tamanho não importa? Bom, parece que a arraia gigante de água doce não. Essa panqueca infernal de 1,80 m de diâmetro pode ocultar um grande ferrão de 38 centímetros, revestido de um muco tóxico, tão forte que pode perfurar até mesmo ossos. E mesmo que você consiga sobreviver a uma espetada desse ferrão gigante, isso não garante que você ficará bem. As toxinas que o recobrem podem causar necrose na pele, o que significa que a superfície da pele literalmente morre e apodrece. E para piorar, essa condição horrenda só pode ser tratada com a remoção cirúrgica da área afetada. Sério, se alguma arraia estiver assistindo, era só brincadeira quando eu te chamei de panqueca. Mas eu provavelmente vou ficar bem, porque as arraias geralmente não são agressivas com os humanos, a menos que se sintam ameaçadas. Mas o problema não é sua agressividade. Veja bem, as arraias gigantes podem se camuflar totalmente nos leitos dos rios do sudoeste da Ásia e do Bornéu, onde vivem. Por causa disso, você poderia estar caminhando inocentemente nas águas rasas, quando de repente, pum, você acidentalmente pisa em um desses pesadelos invisíveis. E se isso acontecer, existe uma grande chance do ferrão ir parar direto na sua perna. Como se fosse uma armadilha para ursos subaquática. Ou armadilha para homens, eu acho, tanto faz.
Mordedor Jurássico. Se você visse uma criatura dessa saindo da água e indo em sua direção, é provável que você pensaria que fosse um dinossauro que voltou dos mortos. Felizmente, você estaria errado, porque isso na verdade é uma tartaruga alligator. E esses monstros podem morder com uma força aproximada de 5 vezes o seu peso corporal. Se ela faz isso com uma latinha de refrigerante, imagina só o que ela pode fazer com seu dedo. Apesar de ser menos agressiva do que outras tartarugas mordedoras, ela cresce muito mais e vai morder praticamente qualquer coisa que entrar em seu caminho. E sua mordida pode facilmente quebrar ossos. Ainda bem que dedos humanos não são o seu tira-gosto favorito. Tartarugas mordedoras são sorrateiras e geralmente vão comer qualquer coisa que consigam pôr em suas bocas. Mas espera só até você ver o método assustador que elas usam para atrair suas presas. Ela fica de boca aberta e balança sua língua, que parece mais uma minhoca. Intrigados com isso, os animais curiosos se aproximam para investigar. Mas quando chegam perto demais, eles são esmagados com uma mordida mortal. Não tem jeito de escapar disso. Não é surpresa que essas criaturas sejam consideradas altamente perigosas e devam ser evitadas a todo custo. Mas você provavelmente nunca vai avistar uma dessas, a menos que você esteja vagando pelos rios de água doce do sudoeste dos Estados Unidos, onde elas vivem. Então, se você estava pensando em fazer uma visita, acho bom pensar de novo. O arranca-bagos. Como homem, existe um tipo de machucado em específico que me preocupa mais do que qualquer coisa. Por sorte, eu consegui manter as minhas partes baixas em segurança todo esse tempo. Mas, infelizmente, 2 pescadores de Papua Nova Guiné não tiveram a mesma sorte. E foi tudo culpa dessa monstruosidade. Esse peixe é parente do pacu. E sim, ele é aterrorizante. Esses dentes bizarramente parecidos com dentes humanos são perfeitos para esmagar conchas de crustáceos, assim como sementes e bagos. E sim, eu quis dizer bagos, e não bagas que nascem em árvores. Em 2011, 2 moradores da ilha estavam supostamente nadando em um rio, quando foram emboscados por esse terror cheio de dentes. E o peixe não queria brincadeira, já que ele foi direto para as partes mais delicadas dos 2 homens, e atacou com tamanha força que eles foram totalmente castrados. Não, eu acho que eu vou vomitar. Mas, felizmente, existe alguma esperança de que essa história não passe de uma lenda local, já que nunca foi comprovada. Mas com certeza, Papua Nova Guiné é mais um lugar que eu não pretendo visitar tão cedo para descobrir. Ufa, finalmente podemos terminar com sucesso esse mergulho apavorante. Mas e aí? Qual desses monstros assustadores dos rios vai fazer você perder o sono? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.